É com imensa alegria que damos início às atividades do PET Pedagogos, organizado pelo PET Pedagogia, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, MEC Sisu. O curso de Pedagogia proporciona inúmeras possibilidades nos mais diversos campos de atuação do pedagogo. Com o objetivo de ampliar a visão sobre as diferentes áreas da pedagogia, o PET Pedagogos terá como tema hoje a atuação do pedagogo na educação profissional. Para a composição da atividade, e já expressando nossos agradecimentos, convidamos o pedagogo Cícero Barbosa da Silva, que é doutorando em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara. Ele é graduado em licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Claretiano, mestre em Educação Escolar pelo Centro Universitário Moura Lacerda, especialista em Informática em Educação pela Universidade Federal de Lavras, com a temática Projetos de Uso da Informática no Ambiente Educativo. Ele é especialista em Educação para a Diversidade e Cidadania pela Unesp, em Práticas de Letramento e Alfabetização pela Universidade Federal de São João del Rei, em Design Instrucional para a Educação à Distância pela Universidade Federal de Itajubá, em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense, em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Educação Empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei, ocupou o cargo de secretário municipal de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Ensino Superior em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, atuando na direção e gestão administrativa de programas de educação profissional de nível básico, com cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos presenciais à distância e pela implantação de programas de cursos superiores no município. Era responsável pela gestão da Política Pública Municipal de Educação Profissional e de Ensino Superior e responsável pela gestão da Política Pública de Inclusão Digital e Tecnológica. Na educação básica, também possui experiência no ensino médio, na educação profissional técnica de nível médio e de nível básico. Atualmente é professor na Rede Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, na Escola Municipal Professora Maria de Lourdes de Izaro, nos anos iniciais do ensino fundamental, e atua também como professor universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus Passos, nos cursos de licenciatura em Pedagogia e Matemática. Desejamos uma ótima palestra a todos e passo a palavra para o professor Cícero. Boa tarde a todos os colegas, as colegas do PET Pedagogia da Unesp de Araraquara, professora Lucy, dizer da satisfação de estar com vocês nessa tarde, né, agradecendo o convite da Lucy, da Renata, das colegas que fizeram contato, a Gabriele. É um prazer sempre que possível a gente estar nessas atividades de PET, de pedagogia, de grupo de pesquisa, grupos de iniciação científica, porque a gente sabe da importância dessas trocas de experiências, né? Quero agradecer também as minhas alunas lá de Passos, que eu vi algumas delas aqui conectadas com a gente, as colegas aqui da Rede Municipal de São Sebastião do Paraíso, que a gente convidou para estarem participando. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse tema, pessoal, que nós vamos falar hoje, é um tema bem interessante e que, às vezes, ele passa um pouco desapercebido por muitos educadores, né? Muitas pessoas ficam com uma certa dúvida de como que o pedagogo ele pode atuar na educação profissional. E alguns até mesmo falam, mas o pedagogo na educação profissional, para quê? Com qual finalidade? Né? Primeira coisa que a gente tem que entender é uma concepção que eu tenho construído ao longo desses 4 anos de doutorado, né? Que, se Deus quiser, esse mês a gente termina. E é o quê? Pelas leituras nossas, os autores, as pesquisas que a gente tem feito, hoje, para mim, existe algo que está muito claro. Toda a escolaridade que nós temos, a partir do ensino fundamental 2, né, quando a gente encerra ali o 9º ano, a antiga 8ª série, é tudo profissionalizante. Mesmo o ensino médio, que tem essa característica mais propedêutica, a gente sabe que ele vai estar trabalhando conteúdos que visam justamente uma preparação do aluno para a sua inserção no mercado de trabalho.
ainda que seja uma preparação muito simples, uma preparação muito básica, como nós sabemos que hoje o ensino médio peca muito nisso, mas quando o estudante do ensino médio é apresentado aos conteúdos da química, da física, da biologia, um aprofundamento dos conhecimentos ali de matemática, nós sabemos que com isso ele vai conseguir fazer uma atualização daquilo que ele viu no ensino fundamental, mas principalmente aprofundando para fazer uma relação desses conteúdos com o trabalho que ele for realizar no dia a dia. Então, alguns autores, como o Gaudêncio Frigoto, a Ciavata, também o pessoal que hoje está muito voltado para os institutos federais, deixam muito claro essa conceituação, é uma concepção que eu tenho assumido ela também nessas discussões da educação profissional, que tudo aquilo que a gente tem, então, a nível de escolarização, a partir do 9º ano do ensino fundamental, direta ou indiretamente, tem um foco profissionalizante, né? Porque visa, ainda que de uma forma indireta, preparar esse indivíduo, preparar esse aluno para envolver-se com aqueles conhecimentos depois no mercado de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente destacar. E aí, quando a gente vai falar de uma maneira mais aprofundada, né, de uma maneira mais específica da educação profissional, nós temos que entender que a educação profissional no Brasil, ela não é novidade, né, embora muita gente ache que esse boom da educação profissional que aconteceu a partir de 2005, 2006, quando Fernando Haddad chegou no Ministério da Educação e fez uma revolução na forma que a educação profissional era organizada no Brasil, e muitas pessoas então pensam que a educação profissional nascia ali, mas não é. Nós temos no Brasil uma rede federal científica e tecnológica, né, o que nós popularmente chamamos de rede federal pelos institutos federais, que ela já tem mais de 100 anos de existência. Essa rede federal ela começou lá no governo do presidente Nilo Peçanha, que foi um grande entusiasta da profissionalização, e a partir dali essa rede federal veio crescendo com a criação das escolas técnicas federais, as escolas agrotécnicas, e não parou por aí, né? Muita coisa foi acontecendo até chegar nesse modelo que nós temos hoje de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E aí, como que isso hoje está configurado na legislação federal? Como que hoje está a questão da educação profissional colocada nos instrumentos legais da educação brasileira? Tá? A nossa LDB, a Lei 93/94 de 96, ela vai trazer para nós o ordenamento jurídico básico que vai delinear o trabalho da educação profissional no Brasil. Porque nós já tivemos em outros momentos, quando a gente pensa numa educação profissional mais aprofundada, o Brasil na década de 70, 80, até comecinho da década de 90, ele trabalhava com o modelo de educação profissional de uma forma compulsória. O estudante que fazia o ensino fundamental de anos finais e o ensino médio, obrigatoriamente ele tinha que ter acesso a algumas disciplinas profissionalizantes. Isso no Fundamental 2 e, pensando no ensino médio, era obrigatório se fazer um curso técnico. Então não era como nós temos hoje, que o aluno ele tem a possibilidade de escolher se ele quer um ensino médio mais propedêutico, tradicional, pensando nessa preparação para o Enem, para o vestibular. Todo mundo era obrigado a fazer curso técnico. Mas isso mudou com a nossa LDB de 96. Então, a LDB de 96, ela vai trazer dos artigos 39 até o artigo 42 algumas orientações sobre como deve ser o processo de formação profissional na educação brasileira. E aí, né, passado esse período de construção da LDB, 1996, de lá para cá, algumas polêmicas foram permeando esse processo da educação profissional, essa construção da EPT, até que nós chegássemos a um modelo de educação que modificasse um pouco aquilo que vinha sendo conduzido no Brasil. Modificasse em que sentido?
Não havia no Brasil até então uma definição muito clara das áreas de formação profissional. Quando nós falamos nessas áreas de formação profissional, é pensando na educação profissional de nível técnico e também na educação profissional de nível básico. Tá? Vamos entender a diferença dessa educação profissional de nível técnico e dessa educação profissional de nível básico. Quando a gente pensa em educação profissional de nível básico, nós estamos falando dos famosos cursos FIC, né? F de faca, I de igreja, C de casa. O que é esse curso FIC? Curso de formação inicial e continuada. Ou seja, são cursos que a legislação brasileira ela prevê que o indivíduo, independente dele ter uma escolaridade mais avançada, independente dele ter uma escolaridade a nível de ensino médio, ele tem a possibilidade de participar desses treinamentos. Então, são cursos voltados para a pessoa que está desempregada e pretende, por exemplo, começar a trabalhar como vendedor, para a pessoa que pretende trabalhar como auxiliar de limpeza, para a pessoa que quer ser tratorista, para a pessoa que quer ser merendeira em uma escola. Então, são cursos básicos que eles não têm necessariamente uma exigência de uma escolaridade prévia. O que normalmente se orienta é que os indivíduos que vão para a formação desse curso básico tenham o domínio de leitura e de escrita, porque senão ele vai ficar numa situação mais complicada. Então, a formação inicial e continuada, a gente pode dizer que ela é a porta de entrada para a educação profissional, ok? E aí, a partir disso, nós vamos dizer, então, que essa formação inicial e continuada no Brasil, que também não é nada novo, né? O que mudou foi um pouco desse ordenamento jurídico aí nos últimos anos, ela já vinha sendo construída e difundida de uma maneira mais intensa a partir da década de 40, né? Quando nós tínhamos um mineiro lá no Ministério da Educação, o Gustavo Capanema, que criou algumas séries de legislações que criaram os sistemas S, né, as entidades que compõem o sistema S. O que é esse sistema S? É o SENAC, o SENAI, e aí depois, mais recentemente, foram surgindo outros sistemas de aprendizagem profissional vinculado a uma determinada área econômica brasileira. Então, há algum tempo atrás, basicamente, quando se falava em formação inicial e continuada no Brasil, a gente tinha, basicamente, as instituições do Sistema S. As escolas privadas eram num volume muito menor, as escolas federais também no volume pequeno, porque antes da criação dos institutos federais em 2008, as instituições federais não tinham um compromisso tão sério com a formação inicial e continuada como tem hoje. Porque hoje, pela legislação dos institutos federais, é obrigatório que uma cota das vagas desses institutos federais sejam justamente para essa oferta de curso FIC, o curso de qualificação profissional, como alguns preferem chamar, né? E isso é muito interessante, isso é bem bacana para a gente verificar essa evolução que houve aí ao longo dos tempos, né? Então, assim, está até sendo, Luci, uma forma da gente preparar para a defesa do doutorado, né? Porque tudo isso que a gente está comentando aqui está nessa tese nossa, que é justamente sobre educação profissional, que a professora Luci aqui do PET é a minha orientadora. Então, feito essa conceituação aí da formação inicial e continuada, nós vamos para o que a gente poderia chamar de segundo nível de educação profissional. O que é esse segundo nível da educação profissional? É o que hoje, na atualidade, a LDB, com uma modificação que houve na LDB no ano de 2011, introduziu-se na LDB alguns novos artigos para tratar de uma forma específica daquilo que nós hoje estamos chamando de educação profissional técnica de nível médio, né? Por que educação profissional? Que é nesse contexto amplo. Técnica, porque já modifica o grau de profundidade teórica, de profundidade prática, de envolvimento do aluno com a temática. Tá? Então, a gente tinha, de um lado, a formação inicial e continuada, cursos básicos, agora nós estamos falando em curso técnico. O que muda num contexto mais amplo do básico para o técnico? Quem faz a qualificação profissional,
a LDB ela não faz uma menção que o MEC devesse fiscalizar as escolas que ofertam qualificação profissional. Então, qualquer cidadão que queira, ele pode montar uma escola de curso FIC. Então, nós temos aí espalhados Brasil afora as escolas de beleza, né, que ensinam a pessoa que deseja trabalhar como manicure, a pessoa que deseja trabalhar como cabeleireira, que deseja trabalhar nos diversos setores da economia. Esses cursos, eles não são fiscalizados pelo MEC, e se não são fiscalizados, não tem um reconhecimento, não tem uma autorização do MEC, porque a legislação já deixou isso de uma maneira aberta. Feito isso, então, o nosso paralelo é o quê? Que na educação técnica é uma carga horária muito maior e que vai ser necessário a existência de um pré-requisito. Ou seja, para eu me matricular em um curso técnico, é necessário que possua-se hoje, pela legislação federal, ensino médio completo ou, em alguns casos, dependendo do projeto pedagógico da escola, tem a possibilidade de se fazer o que nós chamamos de educação profissional concomitante, onde o aluno faz ensino médio num determinado horário e ensino técnico em outro horário. Ou, dependendo ainda desse projeto pedagógico da instituição, é o que nós vamos chamar de educação profissional integrada, onde o aluno faz em um único curso, em uma única matrícula, ele vai fazer o ensino médio e vai fazer a sua formação profissional. Esse é o modelo que tem sido trabalhado pelos institutos federais. A prioridade dos institutos federais hoje é para que exista a educação profissional integrada, porque a ideia dos institutos federais, quando eles foram concebidos, foi justamente para que houvesse uma maior preparação do aluno, desse indivíduo, tanto para a cidadania, mas para o mercado de trabalho também, para que ele não saia do ensino médio, como a gente observa hoje, né? Eu até brinco muito com as minhas alunas lá da pedagogia. O ensino médio hoje, da maneira que ele está organizado, né? Pelo menos da maneira que ele estava até 2017, aí, com a reforma do ensino médio, ele era um ensino médio que não formava para nada. Ele não forma para o vestibular, porque o aluno precisa de fazer um cursinho pré-vestibular. E ele também não forma para o exercício de uma profissão, porque se eu não tinha na estrutura curricular do ensino médio componentes curriculares voltados para a profissionalização, como que ele vai formar para alguma coisa? Então, o ensino médio ele é uma grande lacuna da educação brasileira, no nosso entendimento, justamente por ter essa dicotomia. Em alguns momentos profissionaliza, em alguns momentos deixa-se em aberto apenas os conteúdos científicos, propedêuticos, aí, de uma maneira que também é questionável, né? Então, o primeiro paralelo nosso é esse esclarecimento, que a formação inicial e continuada não tem exigência de pré-requisito, e a formação técnica, sim, aí ela já tem essa exigência, seja concomitante ou seja subsequente. Esse subsequente após o aluno concluir o ensino médio. Tá? E feito esse pano de fundo, então, é justamente para a gente chegar daqui a pouco na atuação do pedagogo. Como que o pedagogo vai poder atuar dentro dessa educação profissional? E aí também cabe nós destacarmos o quê? Que nós temos uma modalidade de educação profissional que ela não pegou ainda no Brasil, né, da maneira que a gente imaginava que fosse pegar, que são os cursos superiores de tecnologia, os famosos tecnólogos. Muitas pessoas ficam na dúvida. Ah, mas curso tecnólogo é curso de nível superior? Sim, o tecnólogo é curso de nível superior. O aluno que faz o tecnólogo, ele tem os mesmos direitos do aluno que faz uma graduação no formato de bacharel ou de licenciatura. Então, quando nós ouvimos falar da sigla Educação Profissional e Tecnológica, a EPT, ela está se referindo tanto à educação profissional de nível básico, de nível médio, e também essa educação profissional de nível superior. Tá? Hoje, os dados do censo do MEC, os dados do EMEC e pesquisas de diversos colegas apontam que a educação profissional de nível tecnológico ela teve uma aceitação maior no estado de São Paulo.
né? E isso fica de uma forma muito clara por conta da criação das ETECs e das FATECs, que são instituições paulistas que trabalham de uma maneira bem específica com essa formação do tecnólogo. Em Minas Gerais, a gente vê que ainda não pegou o tecnólogo, até por uma questão de característica econômica de Minas, que muda um pouquinho de São Paulo, então o tecnólogo ainda não pegou da maneira que a gente imaginava. Mas muita gente tem descoberto o tecnólogo hoje por conta da educação à distância. Porque muitas pessoas ficam naquela, eu vou fazer um curso superior de 4 anos, que na minha cidade não tem, que eu vou ter que viajar todo dia e coisa e tal, eu vou fazer um tecnólogo EAD, aqui no conforto da minha casa, aquela coisa toda, e vou estar me preparando para o mercado. Muita gente tem descoberto tecnólogo nesse sentido, e a gente observa que algumas instituições têm explorado isso de uma maneira bem eficiente, Claretiano, Cruzeiro do Sul, Unimassal, Uniaselv e outras mais, Unip, a Anhanguera, justamente batendo na tecla do quê? Você faz um tecnólogo, que é uma formação superior, mas num tempo menor, 2 anos de formação, e já vai ter competências e habilidades técnicas, profissionais, para uma determinada área de atuação. Então, por exemplo, a pessoa tinha o interesse de fazer a faculdade de administração de empresas, ou a faculdade de administração pública. Mas devido a tempo ou qualquer outro fator, ela opta por fazer o tecnólogo em gestão comercial, que é uma das faces da administração de empresas. Ou ela faz opção por cursar o tecnólogo em gestão pública, que não seria tão aprofundado como o bacharelado de administração pública, mas abrindo o mesmo campo de espaço para atuação profissional. Tá? Então, basicamente, são esses 3 níveis de educação profissional: a básica, a técnica e a tecnológica, que são os cursos tecnólogos. E aí vem aquela questão, que a gente falou no começo, quando eu disse lá, que tudo a partir do 9º ano do ensino fundamental é profissionalizante. E aí é claro que todo o ensino superior, todo curso de graduação, seja ele bacharelado, licenciatura, é, na sua essência, profissionalizante. O que vai modificar é essa questão, o bacharelado, uma formação mais voltada para o exercício técnico de alguma profissão, para um exercício mais propedêutico, mais científico, talvez voltado para um processo maior de pesquisa, a licenciatura para a questão da sala de aula, para o exercício da docência, e os tecnólogos que vão depender de qual área que é que nós estamos falando. Então, feito esse pano de fundo, aí dá para a gente começar a discutir um pouquinho como que o pedagogo pode atuar nessa educação profissional, que vocês já devem estar pensando, Tem muito espaço para o pedagogo na educação profissional. Por que tem muito espaço para o pedagogo na educação profissional? Porque a formação do pedagogo, como nós sabemos, aí é a hora da gente vender o nosso peixe, O pedagogo, na minha opinião, não porque eu sou pedagogo, mas é a licenciatura mais completa que nós temos no rol das licenciaturas brasileiras. É aquela formação da área da educação que garante uma visão mais sistêmica do processo educativo. É a única das licenciaturas que a gente vai ter uma convivência com os processos de educação. Desde a sua concepção histórica, envolvendo os fatores sociológicos, filosóficos também, fisiológicos e outros mais, até chegar nos aspectos de planejamento, docência, gestão e por aí vai. Mas isso nem sempre foi assim. Nós sabemos que a pedagogia no Brasil ela tem movimentos de idas e vindas, de rupturas na forma como é o processo de formação. Em alguns momentos, essa pedagogia ela habilitou no passado apenas para um recorte da atuação do pedagogo, quando nós tínhamos ali as habilitações específicas. A pessoa fazia pedagogia, mas específica para a administração escolar, ou pedagogia para a docência, ou pedagogia para orientação escolar, ou pedagogia para a gestão. A partir de 2005, com as mudanças que foram acontecendo, e sobretudo a partir de 2006, quando isso ficou de uma maneira mais aprofundada, a pedagogia passou a formar para basicamente 7 profissões.
né? A pedagogia ela passou a formar para quê? Quais são essas 7 áreas que a gente costuma dizer? Educação infantil, uma das primeiras áreas. Depois, anos iniciais do ensino fundamental, segunda. Terceira área, a docência na educação profissional, na área de educação. Então aí nós começamos um pouco dessa discussão nossa, né? Hoje, pela resolução do Conselho Nacional de Educação, parecer, as diretrizes nacionais do curso de pedagogia, o pedagogo, então, ele está habilitado, dependendo do projeto político-pedagógico da instituição onde ele atua, né, do grau de envolvimento que ela teve ali, para lecionar nesses cursos técnicos da área de educação. É claro que lá na resolução ela não vai trazer essa palavrinha que eu coloquei, o dependendo. A resolução ela diz que o pedagogo está habilitado para isso, considerando que as instituições, né, quando elas foram conceber os seus projetos de curso, elas tiveram esse cuidado e colocaram lá disciplinas que possibilitassem essa formação do pedagogo para atuar na docência da educação profissional. E aí eu vi que alguns colegas, né, nas perguntas que as meninas me mandaram, que vocês fizeram aí no ato da inscrição, perguntaram lá assim, mas como que um pedagogo pode lecionar na educação profissional? De uma maneira muito pontual. Por exemplo, a área de educação hoje, nomeada pelo Ministério da Educação, caracterizada pelo MEC, pelo Conselho Nacional, ela estabelece que na área de educação nós temos as profissões técnicas de secretária escolar, temos a profissão técnica de técnico em multimeios didáticos, que é aquele profissional que trabalha na biblioteca, num laboratório de informática, prestando assistência ali para o professor, para os demais colegas. A gente ainda vai ter nessa área da educação como profissão técnica o pessoal que trabalha na área de infraestrutura escolar, aqueles que trabalham na área de alimentação escolar, aqueles que trabalham como suporte à gestão escolar como uma forma geral. Então, você que faz pedagogia, né, vai sair habilitado, de acordo com o que diz a legislação federal, para lecionar nesses cursos. Tá? Porque o que esses cursos vão necessitar do seu conhecimento, do nosso conhecimento pedagogo? É justamente as nossas informações, os nossos conhecimentos sobre o que é a educação, como a educação está organizada, como ela está configurada num processo amplo. E aí a gente ainda tem que relembrar, né, que continua existindo o curso técnico de magistério. O curso técnico de magistério, muitas pessoas acham que ele deixou de existir porque não é dado mais aquela ênfase que havia anos atrás, mas o magistério de nível médio ele continua existindo. Em alguns lugares com o nome de normal de nível médio, em outros como técnico e magistério. Então quem faz pedagogia é, por via de regra, o professor mais adequado para lecionar no técnico e magistério ou em qualquer um desses outros cursos técnicos que eu disse, né? E aí vocês podem estar pensando, eu não conheço, eu não estou lembrado, né, porque eu não conheço a fundo a matriz curricular da pedagogia da Unesp aqui de Araraquara, aqui da nossa Faculdade de Ciências e Letras. Mas uma pesquisa básica que eu fiz para um trabalho científico, 90% das matrizes curriculares que eu analisei, que foram da UENG e também de algumas instituições privadas aqui da região sudoeste de Minas, basicamente nenhuma dessas licenciaturas trazia alguma disciplina que desse uma ênfase ou um enfoque para a atuação do pedagogo na educação profissional. Então, é algo que ainda demanda, né, dessas instituições um certo compromisso, uma certa responsabilidade em colocar disciplinas nesse contexto para possibilitar os alunos, então, que quando concluírem a sua pedagogia, tenham uma formação ainda que básica de conhecimento para entender que ele pode atuar na educação profissional como docente nessas áreas. Então, lá em Passos, lá na UENG, onde eu leciono, todo semestre eu tenho procurado colocar uma disciplina relacionada com a educação profissional, seja ela como disciplina optativa ou com os conteúdos dela dentro de alguma das disciplinas obrigatórias que a gente leciona, justamente pensando em mostrar para os alunos isso que a Lucy
também está fazendo aqui hoje quando nos convidou para falar um pouquinho disso. Porque se a gente não sabe que tem essa possibilidade, muita gente ainda fica naquele pensamento, né? A pedagogia é apenas para a educação infantil? Não, não é. Pedagogia é apenas para o ensino fundamental? Também não é. Então, nós temos esse leque da educação profissional hoje, que é uma porta a mais se abrindo aí no mercado de trabalho. Tá? Então, nós falamos da educação infantil, do ensino fundamental, da docência na educação profissional. Aí nós temos ainda a questão da supervisão escolar, a nossa quarta formação, orientação escolar 5, inspeção escolar 6 e a administração escolar 7. Pensando aí, fazendo paralelo, né, que essa questão da inspeção escolar, ela vai mudar um pouquinho de um estado para o outro. Tem estado, como é o caso de Minas Gerais, ainda é um pouquinho atrasado aí na nomenclatura, numa concepção democrática, né? Porque essa ideia de inspetor, ela vem lá da inspetoria de polícia, né? Se você chega lá na delegacia de polícia em Minas Gerais, quem é que está lá para te atender? O inspetor da Polícia Civil. Então, quando criaram o cargo de inspeção escolar, lá na década de 40, alguns dizem lá na década de 30, foi justamente pensando em ser um profissional que tivesse um poderzinho de polícia, para ir lá na escola, para poder investigar, verificar o que a escola estava fazendo de certo ou de errado. Alguns estados hoje, como é o caso do estado de São Paulo, já concebe essas mesmas funções, porém de uma maneira mais democrática, e o cargo adequado é supervisor de ensino. Outros estados, supervisor educacional, sendo esse profissional lá na Secretaria de Educação, lá na Regional de Ensino, na Superintendência, o nome que for. Então, essas 7 formações que o pedagogo, na atualidade, sai ao concluir o curso de licenciatura em pedagogia, tem uma relação muito direta com a atuação na educação profissional. Porque se a gente parar para pensar nos institutos federais, todos os institutos federais, eles têm diretor, eles têm coordenador pedagógico, tem supervisor de ensino, tem supervisor educacional, as nomenclaturas que forem dadas. Também tem a possibilidade dessa atuação lá na secretaria escolar, no controle de documentação, de normas, de registros acadêmicos, aquela coisa toda que a gente conhece. Então, o espaço para atuação na educação profissional, ele não é apenas na docência. Tá? O profissional da pedagogia, ele pode atuar na docência da educação profissional, mas também ele pode atuar nesse contexto da gestão da educação profissional. Seja nessa gestão do ponto de vista mais tradicional, como um orientador educacional, ou um orientador vocacional, trabalhando ali nos processos de definição de profissões, de orientação para qual carreira seguir, o que esse aluno pode estar buscando a nível de futuro. E mais recentemente, sobretudo com esse novo caminho que a educação à distância está tendo aí no Brasil, algo que a gente esperava que fosse acontecer, mas não tão rápido como foi, porque nós estamos fazendo parte de um momento aí da história, não da maneira que a gente gostaria, porque a educação à distância ela entrou nas nossas vidas nessa pandemia, mas sem que houvesse uma preparação dos profissionais. Muita gente hoje se vê obrigada a trabalhar na educação à distância, nesse modelo de aulas remotas, de atividades remotas, mas não tiveram o preparo adequado. E a educação à distância é um campo onde nós vamos ter a educação profissional de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito evidente. Basta nós pensarmos, por exemplo, todos aqui já devem ter ouvido falar, e aí é interessante a gente ver aqui, Lucia, acompanhando aí pelo pessoal que está inscrito aí no nosso chat, nós temos colegas de diversas regiões do Brasil, Pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal do Rio Grande do Sul, de São Paulo, os colegas lá da UF, que eu vi alguns por aí também, de Minas e coisa e tal, e todos nós, independente desse lugar que a gente esteja, nós já ouvimos falar do Instituto Universal Brasileiro, ou já ouvimos falar do Instituto Monitor, ou do Instituto Padre Reus, que são instituições que lá na década de 30, na década de 40, começaram um trabalho que foi precursor no Brasil de oferta de educação profissional na modalidade EAD. É claro que não era a modalidade de educação à distância que nós temos hoje.
né? Porque se nós pararmos para pensar, quem de nós aqui que há um ano atrás, há 6 meses atrás, imaginava que nós iríamos viver esse momento das lives, esses momentos de palestras online, de atividades remotas, como nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Para muitos, isso é uma novidade, que aqueles que já vinham se preparando, buscando formação nessa área, né, já tinham alguns caminhos atrás. Então, a educação à distância hoje ela é um dos caminhos para o pedagogo também atuar na educação profissional. A Renata está perguntando aqui se a educação profissional dentro da área hospitalar. Dentro da área hospitalar, a Renata Cristina, né, que está perguntando aqui para a gente, a educação profissional ela não vai ter um envolvimento tão grande, tá? Porque a área hospitalar vai depender muito de como que nós estamos falando dessa educação hospitalar. Se ela é uma educação hospitalar do ponto de vista apenas da assistência, apenas do ponto de vista da atividade lúdica, ou se é uma educação profissional, uma educação hospitalar voltada para a profissionalização. Então, seria muito difícil, porque quando a gente vê a educação hospitalar, ela é normalmente para aquela criança que fez uma cirurgia e vai precisar de ficar internada por um período maior de recuperação, de acompanhamento, as crianças que talvez façam um tratamento oncológico, algo nesse sentido. Então, fugiria um pouquinho aí a hospitalar dentro desse modelo da profissional. Então, das modalidades parceiras, né, das modalidades que a gente diz aí primas da educação profissional, aquela que está mais próxima é a educação à distância, porque o pedagogo ele pode atuar no processo de planejamento de um curso à distância, e aí, gente, isso hoje tem um mercado imenso, imenso, imenso. Tá? Por que tem um mercado imenso? Porque agora, com essa questão da pandemia, a gente pode ter certeza que a educação no Brasil, de um modo geral, jamais vai voltar a ser a mesma. Tá? E por que não vai voltar a ser a mesma? Porque agora que nós aprendemos, né, agora que muita gente passou a ter esse contato com um modelo de educação baseado no uso de tecnologia, nós vamos cada dia mais ter um envolvimento, né, pelo menos é o que a gente espera, de recursos tecnológicos lá no dia a dia. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter muito espaço para que o pedagogo possa atuar fazendo um trabalho de organização desses processos da EAD, seja para a educação básica, seja para a educação superior, seja para a educação profissional, como a gente está dizendo. Porque o que nós mais estamos vendo nesse processo de pandemia, e aí eu fico, né, de uma certa maneira escandalizado, porque eu sou especialista em educação à distância, pela Federal Fluminense e também pela Federal de Itajubá, quando eu fiz designer de EAD e gestão de EAD, e o pessoal está confundindo a educação à distância com a educação remota, com a educação online, que são conteúdos que são totalmente diferentes. Né? O conteúdo que eu digo no sentido da conceituação do que é EAD, do que é ensino remoto, do que é educação online. Cada uma tem uma característica diferente. Tá? Então, hoje esse espaço é novo para o pedagogo então poder atuar e a gente vai ver que isso acontece de uma maneira muito grande. Tá? Aí também tem uma colega aqui, a Vitória Caroline, que ela está perguntando, e na educação especial, se dá educação profissional com a atuação do pedagogo? Sim, Vitória. Tá? A educação especial, como a gente sabe, ela é uma modalidade educacional que ela perpassa todos os níveis da educação brasileira. Então, nós vamos ter educação especial lá na educação infantil, nós vamos ter educação especial no ensino fundamental, no ensino médio, nós vamos ter essa educação especial no ensino técnico, e aí nós temos uma abertura hoje, Vitória e os demais colegas, não sei se é do conhecimento da maioria, que o Ministério do Trabalho, por uma legislação, ele garante que as empresas que tenham um determinado número de funcionários contratem profissionais, né, trabalhadores que possuam alguma necessidade especial. Então, hoje, a questão da educação especial, pensando na educação profissional, ela é algo muito importante, porque se a empresa tem vaga para a atuação do profissional que possui necessidade especial, por outro lado, nós vamos precisar de formação para esse profissional, mas não é uma área que é muito explorada.
né? Não é uma área muito explorada, porque as escolas ainda não estão tão adaptadas para poder formar, por exemplo, um mecânico que tenha alguma necessidade especial, uma professora para formar um atendente, embora nós saibamos que não existe nenhuma limitação para qualquer tipo de atuação. É claro que algumas dessas deficiências elas vão limitar o indivíduo para o exercício de uma determinada profissão, mas ela possibilita para outras atividades ali dentro daquela mesma área, né? Então é uma situação que depende muito de como a escola, de como a formação vai ser contextualizada aí, tá? Mas na educação especial também tem esse espaço para o professor pedagogo trabalhar com a educação profissional. Aí tem mais uma colega que eu já estou aproveitando os ganchos assim com o que a gente está fazendo, viu, Renata? Pode ser dessa maneira também? Lucy, pode ser dessa forma, Pode. respondendo algumas questões assim também? Desculpa, professor. Pode sim, fica à vontade, a palestra do senhor. Ah, tá joia. Porque aí a gente vai aproveitando o gancho, né, na hora que ela vai aparecendo aqui as perguntas. Então, essa educação profissional, ela tem esse espaço, então, na EAD, tem esse espaço para educação especial. Se a gente vai nos grandes centros, Belo Horizonte, eu conheço lá, né, algumas instituições que trabalham exclusivamente com a formação profissional de portadores de necessidades especiais. E aí eles já têm um trabalho muito próximo do Ministério do Trabalho, através das agências do Cine, da UAI, que é o que nós temos aqui em Minas Gerais, parecido com o Poupa Tempo, para poder encaminhar esses profissionais para vagas específicas. Porque hoje, até mesmo nos editais de concurso, vocês vão observar que tem lá uma reserva de vaga para o portador de necessidade especial, né? E isso parece muito novo para a gente. O ano passado, 2019 ou 2018, se não me falha a memória agora, nós recebemos no doutorado aqui em Araraquara uma colega que ela é surdo-muda, né? Então, chegou no doutorado. Isso é uma possibilidade para todas as pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial. Eu não me recordo o nome dela agora, eu vi que a Gabriele está por aí, a Andresa, Gabriele não, a Gabriela Rossetti, a Andresa Olivieri também estão por aí. Se vocês lembrarem o nome dela, depois vocês mandam para mim aí no chat. Então, é uma colega que está fazendo doutorado lá com a gente, numa boa, ela tem a intérprete de Libras que fica com ela o tempo todo, ou seja, a educação profissional para a educação especial, ela é um caminho que eu acredito que a cada dia vai se ampliar, né? Porque nós temos que dar voz, dar vez e oportunizar para que todas as pessoas alcancem esse nível de profissionalização, justamente para que a gente fuja daquele preconceito de que o portador de necessidade especial ele não tem condições de se profissionalizar. É claro que ele tem, né? Quantos casos que a gente não conhece, e aí o pedagogo pode auxiliar muito nesse contexto. E aí depois alguns colegas estão perguntando aqui novamente em qual área que o pedagogo pode lecionar dentro da educação profissional. Então, para a gente recapitular um pouquinho, talvez eu falei um pouco rápido, né? Nós temos na legislação brasileira 20 áreas de formação profissional, agora com a inclusão de algumas mudanças que teve, se não me engano, vai dar próximo de 21 ou 22 áreas. E essas áreas, o MEC vai trazer lá, então, quais são os cursos técnicos específicos de cada uma. Para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada. Só vocês entrarem lá no Google e colocar Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, ele é um documento do Ministério da Educação que traz justamente essa divisão das áreas de formação profissional e mostra dentro de cada área quais são os cursos que tem. Então, para a gente pensar aí, né, na área de educação, o que nós temos de educação profissional? Técnico em magistério, técnico em secretaria escolar, técnico em multimeios didáticos e todos os demais cursos técnicos que são para profissionais que vão atuar dentro de uma escola, tá? Que são esses técnicos que não necessariamente serão docentes. A gente tem também, agora mais recente, que foi incluído no catálogo, o técnico em biblioteconomia, tá? Que são profissões que vão estar lá dentro da escola e que o pedagogo ele pode lecionar nesses cursos justamente aquelas disciplinas ali do currículo, aqueles componentes curriculares que têm uma relação direta com a educação.
Porque vamos pensar, a pessoa quer trabalhar como técnico em secretaria escolar, que tem muita vaga de concurso público nessa área. Né? Se ela vai fazer um técnico em secretaria, ela tem que conhecer o processo de organização da escola como um todo. Aí entra o pedagogo para lecionar esses conteúdos, para trabalhar com essa área de formação. Tá? E nós temos a nível de Brasil, né, pelo menos ainda não foi revogado, embora não esteja em pleno funcionamento como era alguns anos atrás, um programa do governo federal, que quem tiver interesse pode dar uma olhadinha, que é o Profuncionário. O Profuncionário do MEC, ele é um programa que visava justamente a formação de profissionais de nível técnico para atuar, né, na área da educação. Então, foi um senhor que eu fiquei conhecendo ele em uma das conferências nacionais de educação, um pedagogo renomado, o João Antônio Cabral de Monlevade, da Universidade Federal de Mato Grosso, que fez a concepção desse projeto do Profuncionário. O Profuncionário, então, ele é um programa do MEC que formava para a Secretaria Escolar, multimeio didático, alimentação escolar e infraestrutura escolar, a nível de Brasil todo. Pensando no quê? Pensando que a situação dos profissionais da educação, elas precisavam de ter uma valorização em relação à sua carreira. Né? Nós ouvimos falar muito hoje de plano de cargos e carreira, plano de cargos e salário, e aí se a gente pensar naquela colega que trabalha lá na secretaria de uma escola, como auxiliar de secretaria, naquele colega que trabalha lá com a infraestrutura predial, na manutenção e suporte para os professores, eles nunca iriam progredir na carreira, eles nunca iriam progredir em um plano de carreira, porque eles não tinham uma formação técnica específica. Ou seja, eles entravam ali para atuação apenas com o ensino fundamental, o fundamental de anos iniciais ou de anos finais, e por não ter um curso técnico, ele não podia progredir na carreira. Então, o pessoal da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, em um trabalho muito sério junto ao MEC, conceberam esse processo, então, do pró-funcionário. Tá? Que aí, tendo o pró-funcionário, possibilitou-se que muitos colegas, que muitas pessoas pudessem, então, ter um ganho na sua formação e, a partir desse ganho, ter uma melhoria, né, na sua renda, no seu desenvolvimento, ter o que a gente vai chamar de progressão, de promoção na sua carreira profissional. Porque quando a gente fala em valorização do trabalhador da educação, a gente não pode estar restrito apenas ao professor. A gente tem que olhar e tem que entender que esses colegas que estão ao nosso redor dentro das escolas, da auxiliar de limpeza, que faz ali a popular faxina da sala de aula, até mesmo o colega que está lá na secretaria, imprimindo declaração, fazendo histórico, fazendo certificado, todo mundo é educador. E aí, nesse contexto, a importância do pedagogo ela é muito grande, porque a gente consegue olhar para a realidade com um olhar diferente, justamente porque o pedagogo tem esse olhar mais amplo, esse olhar mais sistêmico para a realidade que envolve o fazer ali da escola, né? Então, acho que, se eu não respondi bem da maneira aí que os colegas perguntaram, pode mandar aqui no chat que a gente retoma um pouquinho sobre isso. E aí, a Edilene está perguntando aqui, a Edilene é minha aluna lá do 5º período, né, Edilene? Se não me falha a memória, do 5º período da pedagogia da UENG. A Edilene está perguntando aqui o seguinte, ela está dizendo que ela sente a falta um pouquinho desses estudos relacionados com tecnologia na faculdade, e depois uma outra pergunta, eu acho que dela ou de alguma outra colega, se há alguma formação para o pedagogo, depois da pedagogia, uma pós-graduação para essa área de educação profissional. Sim, né? Para as duas coisas que a Edilene está pontuando. Primeiro, se a gente pensar na questão da tecnologia, a maioria dos cursos de licenciatura em pedagogia no Brasil, isso também são resultados de pesquisas científicas que a gente tem acompanhado aí. O ano de 2018, se não me engano, a gente lançou um livro, eu, o professor Sebastião, aqui da Unesp de Araraquara, alguns outros colegas de grupo de pesquisa do mestrado e do doutorado,
onde a gente tem alguns dados nesse sentido, mostrando que a maioria dos cursos não ofertam uma formação tecnológica adequada. E aí, se eu não ofertei para esse professor, para essa professora, uma formação tecnológica adequada, para ela poder dominar e ter condição de se apropriar do recurso tecnológico para a sala de aula, aí agora é o problema que nós estamos enfrentando na pandemia. A começar por esse processo que a gente falou da dificuldade de conceituação. Porque alguém perguntou aqui, eu acho que foi a minha colega Cássia, do nosso sindicato de professores aqui de Paraíso, teve mais alguém que também colocou. Qual é o correto da gente falar nesse momento? É aula online ou é aula remota? Não é um tema que está totalmente ligado com a nossa palestra, mas como tem relação, eu vou entrar um pouquinho nisso. Tá? Para a gente dizer que é aula online, nós teríamos que ter ao mesmo momento professor e aluno sincronizados ao mesmo tempo, que é isso que está acontecendo aqui conosco. Nós estamos aqui numa palestra online, onde o professor está conectado aqui pelo Meet, ou poderia ser pelo Zoom, como a Sinara mencionou, e nós estamos fazendo essa interação aqui. Vocês mandando a mensagem pelo chat, ou poderia ser, se fôssemos um número menor, agora nós estamos aqui, está com uma turma muito boa participando, 160 pessoas conectadas. Se fosse um número menor, a gente poderia abrir o microfone, fazer algumas intervenções ao vivo. Tá? Então, essa aula online, Sinara, eu considero ela, pelos estudos que a gente tem visto, como essa aula que acontece ao mesmo tempo. Aluno e professor conectado, para que eles façam essa interação, que é o que nós vamos chamar, na terminologia da educação à distância, como EAD síncrona. Sincronizados ao mesmo tempo. E, paralelo a isso, a gente vai ter a educação assíncrona, que é justamente essa assíncrona que eu entendo que é o que o governo de Minas Gerais, o de São Paulo, do Rio e alguns outros que a gente tem tomado conhecimento estão chamando de atividades remotas. Que o processo não era para o professor ficar conectado 10 horas por dia, como o professor está tendo que ficar conectado ali no celular ou conectado no computador, e aí a diretora da escola quer porque quer que entre no e-mail institucional, se não entrar não vai contar como presença, não vai contar como atividade, aquela coisa que nós que estamos dentro de escola sabemos como que é. Mas a aula remota não é isso. A aula remota ela seria num processo que eu tenho lá um repositório, que poderia ser uma plataforma, poderia ser um e-mail, onde essas atividades vão ser distribuídas, vão ser encaminhadas, e eu vou receber depois também as respostas desses alunos por lá. E não necessariamente isso tem que ser por recurso tecnológico digital. Tá? Esse é um ponto que a gente tem que entender com bastante clareza. A aula remota, não necessariamente, assim como a aula à distância, ela usa de tecnologia digital. A tecnologia digital, ela é esse recurso tecnológico que ele depende de energia elétrica, que ele depende de uma bateria, que ele depende de um sinal de internet. Essa tecnologia digital que nós utilizamos hoje, celular, computador, tablet, é uma inovação na educação à distância. Mas não necessariamente a educação à distância se dá apenas por isso. Tanto é que, como nós falamos antes, o Instituto Universal Brasileiro, o Monitor e esses outros institutos que atuam com a EAD desde a década de 30, década de 40, eles trabalhavam de que forma? Através do material impresso. Então, ele enviava para a casa do aluno lá a apostilinha, o livro, o aluno ia fazer as suas leituras, ia responder isso num questionário de múltipla escolha ou com questões dissertativas, enviava isso para o correio. O Instituto corrigia e devolvia. Muitos municípios, a gente tem visto que ele tem adotado esse modelo de aula remota, sem tanto uso tecnológico, por uma questão também muito simples. Será que toda criança, todo adolescente, ou todos nós que estamos aqui num curso de graduação, ou no curso de mestrado ou de doutorado, temos tecnologia disponível o tempo todo e de qualidade para que a gente utilize para essas aulas online? É claro que não. Será que todos terão uma internet de qualidade para assistir vídeo, para poder fazer essa interação online? Também não.
né? Então, por isso que eu disse que a educação no Brasil não vai ser mais a mesma, porque nós vamos ter que passar agora por todo um processo de discussão, de rediscutir como que é o papel dessas tecnologias em sala de aula, essa coisa toda. E aí, então, fazendo gancho para a pergunta lá da Edilene, é possível sim que esse pedagogo ou qualquer outro licenciado faça o seu processo de formação para o uso de tecnologia pós a sua licenciatura, né, no processo de pós-graduação. Foi uma das primeiras especializações que eu cursei quando eu saí da pedagogia, foi justamente a informática em educação. Eu fiz lá pela Universidade Federal de Lavras, que era um curso que ele nos instrumentalizava para trabalhar com os recursos de informática em qualquer um dos contextos ou dos níveis, modalidades da educação. E aí você vai ter curso específico de pós-graduação de informática em educação, ou de tecnologia educacional de uma maneira mais ampla, ou de mídias na educação. Isso vai variar muito do lugar e da instituição a qual a gente está se propondo a estudar, né? E também, quando a gente pergunta, né, quando a Edilene perguntou e outros colegas também, existe aí formação para atuar nessa educação profissional após o curso de licenciatura? Também, né? E aí eu vou emendar essa pergunta com a pergunta aqui do Jomar Borges, que ele está perguntando, na minha avaliação, como está o aumento da oferta de curso de pós-graduação na EPT? O que a gente observa é o quê? Como a gente começou no início, né? Hoje os brasileiros estão voltando os olhos para a questão da educação profissional. Tá? Por que estão voltando os olhos para a questão da educação profissional? Por uma questão muito simples. O mercado de trabalho ele não tem vaga para todo mundo, infelizmente, que termina o curso de graduação de uma maneira rápida. Quantos colegas que a gente não conhece, que fizeram pedagogia, que fizeram medicina, que fizeram direito, que fizeram administração e ainda não estão colocados no mercado de trabalho nessa área que eles formaram? Então, isso é uma realidade que, independente do processo econômico, político, partidário, isso vai continuar acontecendo. Então, muitas pessoas têm voltado para a educação profissional, buscando na educação profissional a possibilidade de uma segunda formação. Aqueles que ainda não tinham feito, é comum hoje lá no Instituto Federal que, vez ou outra, eu leciono alguma disciplina lá no IFSU de Minas, no EAD ou no presencial, onde a gente observa o quê? Muitos colegas, principalmente lá no técnico em secretaria escolar que a gente tem, né? A pessoa fez pedagogia, como ela ainda não tinha essa formação específica para atuar numa secretaria escolar, e ela não quis seguir carreira na área específica de docência, ela volta para fazer um técnico em secretaria escolar. Então, isso é muito comum da gente ver no nosso dia a dia. Tá? Então, essa formação ela tem acontecido, né? A pessoa que já tinha o técnico, às vezes vai fazer um outro técnico, quem já tinha o superior também pode voltar para fazer um outro técnico, e aí isso abre o mercado, ô Gilmar, para que existam, então, uma oferta maior de cursos de pós-graduação. E aí, quando a gente vai falar de pós-graduação, a gente também vai ter que entender que nós temos dois tipos de pós-graduação. A pós-graduação lato sensu, que ela é de uma forma mais ampla, para me dar uma visão geral de algum conteúdo, de alguma área, que é o que nós chamamos aí de especialização, né? No mínimo 360 horas. Hoje a gente vê muitas instituições que estão oferecendo pós-graduação em educação profissional e tecnológica, ou em docência da educação profissional e tecnológica, ou em docência e gestão da EPT. Isso varia muito a nomenclatura aí de acordo com a instituição ofertante. Mas, por um outro lado, a gente vai ter também uma oferta de educação profissional, de pós-graduação, né, sobre a educação profissional, no stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Doutorado, eu ainda não conheço nenhum doutorado específico, né? Que vai sair lá o título doutor em educação profissional. Mas a maioria dos doutorados em educação, você vai poder pesquisar a educação profissional dentro de uma determinada linha de pesquisa, que é o meu caso na Unesp de Araraquara. A minha tese de doutorado ela é sobre educação profissional e tecnológica
na modalidade à distância, onde eu fiz um estudo justamente sobre a minha cidade, né, sobre São Sebastião do Paraíso, aqui no sudoeste de Minas, de uma experiência que a gente desenvolveu no município com a implantação da educação profissional EAD. Então, é possível que a pessoa pesquise educação profissional em qualquer mestrado, em qualquer doutorado da área de educação, ou também eu tenho colegas que já pesquisaram educação profissional em mestrado e doutorado na área de ciências sociais, na área de ciência política. Isso vai depender de ter um orientador disponível, de ter um orientador que tenha uma familiaridade com a área, que se interesse pela temática. Mas a ponto específico de mestrado, nós temos uma novidade muito interessante no Brasil, que ela começou em 2017, que é o Prof. EPT, né? É um mestrado profissionalizante em educação profissional e tecnológica. É um mestrado que ele é em rede, organizado e gerido pelo CONIF. O CONIF é o Conselho Nacional das Instituições Federais de Ensino. Então, nós temos aqui na nossa região de sudoeste de Minas, sul de Minas, nordeste, noroeste paulista, região de Araraquara, de Bauru, de Ribeirão Preto, nós temos várias instituições que estão ofertando o Prof. EPT. Uma delas é o IF Sul de Minas, no campus de Poços de Caldas. Lá tem um mestrado que é específico em educação profissional, a mesma coisa acontecendo no Instituto Federal, campus de Sertãozinho, que também tem um mestrado específico em educação profissional. Então, para quem pretende, para o futuro, buscar uma área para atuação, que não quer ficar apenas no eixo aí, educação infantil, ensino fundamental, a educação profissional, ela é, gente, sem dúvida nenhuma, uma das áreas mais promissoras para esses próximos anos a nível de Brasil. Eu falo isso de uma maneira bem otimista, mas de uma forma também muito realista. Eu estou atuando na educação profissional desde 1998, né? Eu daria quase para aposentar na educação profissional. Assim que eu concluí o meu técnico em contabilidade, eu fui convidado por um colega que era gerente do Senac a lecionar no Senac. Então, eu comecei no Senac lecionando nos cursos básicos antes mesmo de ter graduação. Então, eu comecei a lecionar em curso de office boy, curso de auxiliar de escritório no Senac, e de lá para cá sempre desenvolvi algumas pesquisas, trabalhos, atuando nessa área da EPT. E por que eu digo que a tendência da educação profissional é uma tendência interessante para nós pedagogos? A reforma do ensino médio de 2017, que eu não sou totalmente favorável a ela, tem muitas críticas a essa reforma do ensino médio, que foi no governo ali do Michel Temer, né? Logo após a ruptura democrática, com a queda da presidenta Dilma, o Michel Temer assumiu a presidência da República, ministro da Educação Mendonça Filho foi lá e propôs uma reforma do ensino médio que ela foi um pouco na contramão daquilo que vinha sendo discutido no Congresso, pensando-se numa reforma de ensino médio. Tá? Essa reforma do ensino médio, da forma que ela foi aprovada, ela colocou uma certa obrigatoriedade para que se existam conteúdos profissionalizantes dentro da matriz curricular do ensino médio, mas ela, por outro lado, também acabou desvirtuando um pouco a visão de formação profissional, de competência e de quais são os profissionais que podem atuar nessa formação profissional. E aí uma discussão que muita gente deve ter ouvido, né, na imprensa, pode ter lido e tudo mais, é que essa reforma do ensino médio, ela abriu espaço para aqueles professores que, eu não me recordo agora o tema porque é muita coisa, mas o tema que ela colocou lá na reforma do ensino médio são os professores com autodeclaração de conhecimento, né? Aqueles professores que são auto-intitulados com uma formação técnica específica para trabalhar com docência. O que isso significa? Foi a questão de pegar uma pessoa que, por exemplo, fez engenharia, mas não tem nenhuma formação docente, e colocar ela para lecionar no ensino médio cursos profissionalizantes. Uma pessoa que fez direito, que fez química, que fez física, dando a ela a possibilidade de atuar no ensino profissionalizante como professor. Isso eu sou contra, né?
porque eu defendo essa questão que nós temos sempre falado, os lugares de fala onde a gente tem oportunidade, que nada substitui a formação técnica de um professor. Não dá para a gente falar em valorização da educação, não dá para a gente falar que respeita a educação se nós estamos aceitando no contexto educacional colegas que não têm formação técnica específica. Nada contra a pessoa vir lecionar, nada contra a pessoa dar a sua contribuição, e é muito importante, mas antes disso, é o que o Danilo está me lembrando aí agora, o notório saber. Né? Em Minas Gerais, o notório saber está entupido no ensino médio de tempo integral. Esse notório saber é algo muito amplo, porque é notório por parte de quem? Quem é que vai conferir essa qualidade de notório saber? Então, o que fica muito complicado hoje é isso. Você faz uma licenciatura, você se profissionaliza, você dá o sangue, né? Como alguns brincam, eu não gosto muito desse termo, mas para a gente entender a profundidade da coisa, para poder lecionar. E aí vem alguém que não tem nenhuma didática, que não tem nenhuma questão relacionada com formação técnica e quer atuar. Hoje eu falava disso no meu programa de TV lá na Líder, né, que hoje nós já gravamos pela manhã. Não dá para a gente fazer discussão técnica sem você ter formação técnica. Não dá para eu chegar lá para um juiz, não dá para eu chegar para um psicólogo e querer dar palpite no trabalho dele se eu não tenho a formação e o conhecimento específico do direito, da psicologia, para querer interferir no trabalho desse profissional. Mas o contrário a gente vê acontecendo todo dia. É a mãe que quer questionar a metodologia que a professora está utilizando, é o comerciante que quer dar um palpite na realidade, naquilo que o professor está falando, é alguém da política que talvez não tenha nenhuma formação mínima, que quer influenciar no trabalho, nesse fazer do professor. Então é uma situação muito complexa. Né? Então, o notório saber, para mim, é um dos grandes problemas desse ensino médio, dessa reforma do ensino médio, da maneira que ele foi colocado. Os demais colegas são bem-vindos na educação para poder atuar, para poder colaborar, até porque nós não vamos dar conta de tudo isso, porque nós temos uma formação limitada. A nossa formação é específica da área de educação. Então, se eu fiz pedagogia, eu não vou entender de administração pública, eu não vou entender de culinária, eu não vou entender de mecatrônica, de robótica, para poder lecionar isso no ensino médio integral. É necessário que venha um outro profissional. Mas aí vem a necessidade do quê? Que esse profissional que está chegando para lecionar nesse ensino técnico pela reforma do ensino médio, que ele passe por um processo de formação didática, um processo de formação docente. Que aí nós vamos ter no Brasil a possibilidade dele fazer o que nós vamos chamar de R2, né? O R2 é um curso de licenciatura de uma certa forma resumido, de uma certa forma condensado, para profissionais que já são graduados em uma determinada área. Então é muito comum a gente pegar colegas da área do jornalismo, da área da imprensa falada, escrita, que tem lá o diploma superior em jornalismo, e aí ele quer fazer licenciatura em letras, porque ele já escreve bem, ele domina a fala, ele domina a escrita, a produção textual, e aí ele vai fazer esse R2 em letras. E aí ele vai ficar habilitado a nível de licenciatura, que essa é uma outra questão, que eu já vou entrar nela e comentar um pouquinho do que a Milena está perguntando. O que nos habilita para o exercício de uma formação, para o exercício de uma profissão, né, é a habilitação profissional, é a graduação, não é a pós-graduação. Né? Então parece meio absurdo, mas pós-graduação ela é para quê? Ela é para aprofundar meu conhecimento. Ela não é para deixar com que eu exerça uma profissão se já existe, né, para aquela profissão uma outra equivalente de nível superior. Então vamos entender isso na prática como que seria. Eu sou pedagogo. Eu gosto da área de saúde, vamos imaginar, né, que não é o meu caso, eu gosto da área de saúde e falo assim, não, eu quero fazer lá uma pós-graduação que eu vi que tem de enfermagem pediátrica ou de saúde pediátrica. Eu posso fazer isso tendo curso de pedagogia? E agora? A gente pode ou não pode, sendo pedagogo, fazer uma especialização em saúde pediátrica, em saúde emocional ou qualquer coisa desse tipo?
A gente pode ou não? A gente pode, tá? A resposta é: nós podemos fazer essa especialização. Vou adquirir o conhecimento, vou ter o meu certificado, posso fazer um belo de um TCC, um trabalho legal, mas eu não posso depois querer ir lá e exercer a função de um enfermeiro. Eu não posso ir lá depois e querer exercer a profissão de um psicólogo. Então, a pós-graduação, ela apenas vai trazer para mim uma profundidade de conhecimento, uma profundidade de conteúdo teórico, mas ela não vai me habilitar para ser enfermeiro ou para ser psicólogo, que aí eu teria que fazer a graduação específica. Então, esses colegas que vêm com a ideia do notório saber, eles são bem-vindos, mas não a ideia do notório saber. O químico é bem-vindo, o farmacêutico é bem-vindo, que a gente vê muito isso hoje, aqui na nossa realidade de sul do Brasil, de sudoeste do Brasil, o Nordeste, que também tem uma quantidade grande de instituições escolares, nem tanto. Mas se a gente vai lá para a região centro-oeste, se a gente adentra lá para Goiás, Tocantins, se a gente vai lá para os confins do Mato Grosso, Rondônia, e vamos subindo isso lá para o norte da Amazônia ou do Pará, faltam professores com formação específica. E aí você tem, então, essa abertura da legislação para colocar alguém que tenha uma graduação na área. Né? Um enfermeiro para dar aula de ciências, né? Alguém que tenha lá engenharia para dar aula de uma química, de uma física, ou talvez até de outro conteúdo. Mas o adequado é que eles façam, no mínimo, um curso de especialização. Porque se ele fizer essa especialização, ele já vai ter uma condição mínima de conhecer, de entender um pouco mais de didática. Né? E aí, ele entendendo um pouco mais de didática, ele poderá oferecer aos seus alunos ali aulas de melhor qualidade. Tá? Então, fechando aí, né, essa resposta para os colegas que haviam perguntado, então nós temos a possibilidade da formação para atuar na educação profissional, a nível de pós-graduação, seja ela lato sensu, seja ela estrito sensu, e é uma possibilidade bem bacana hoje. Tá? Depois, uma das colegas está perguntando aqui, a Milena, né, que eu havia falado, ela está perguntando a diferença entre supervisão pedagógica, pedagogo e inspeção escolar. Opa, esse é um assunto interessante também, viu, Milena? E muito amplo, por sinal. Essa nomenclatura, Milena, ela vai variar muito da legislação que criou o cargo do qual nós estamos falando. Vamos pensar isso daí como que seria. Tá? A pessoa passou num determinado concurso para atuar em um município X lá do estado de São Paulo. Tá? Lá no estado de São Paulo, vamos pegar aí o município de Franca, por exemplo. Não estou dizendo que é essa a realidade dele. Mas lá no município de Franca, quando o cargo foi criado, o cargo de coordenação pedagógica, em vez de colocar o nome de coordenador pedagógico, colocaram nele o nome de supervisor. Tá? Ou simplesmente colocaram para aquele cargo o nome de pedagogo. As atribuições são as mesmas, mas a nomenclatura do cargo é que se modifica. Ou às vezes o que nós vamos ver vai ser o quê? Modifica-se alguma coisa muito básica ali na atribuição do cargo, e aí com isso modifica-se também a nomenclatura. O que eu tenho percebido pelas pesquisas, pelas leituras que a gente tem feito aí da área, é que há uma certa, vamos dizer o português bem claro, há uma certa malandragem dos sistemas de ensino, das prefeituras, dos governos estaduais, quando eles vêm com esses nominhos muito cheios de nhenhenhé. Ah, não, vamos colocar o nome de coordenador pedagógico, igual fizeram aqui na rede pública de Paraíso, no último plano de cargos. O que fizeram quando colocaram o nome de coordenador pedagógico? Simplesmente foram lá e pegaram as atribuições que eram do supervisor. Qual é, em tese, a atribuição do supervisor? Acompanhar o trabalho do professor. E pegaram também as atribuições que seriam do orientador educacional. Que, em tese, a literatura vai mostrar para a gente que as atribuições desse orientador educacional é de orientar o estudante, de orientar a família, de orientar o indivíduo que está no processo de formação. Então, juntaram as atribuições do supervisor de um lado, do orientador do outro, e deram um nome bonitinho de coordenador pedagógico. Aumentou a carga horária, não aumentou o salário da maneira que deveria, e todo mundo ficou contente. Né?
trabalhava-se fazendo uma função, agora trabalha fazendo duas e recebendo pelo preço de 1,2, 1,3 no máximo. Então, quando eu digo que é uma certa malandragem dos sistemas de ensino, porque aí ele vai conseguir economizar o seu recurso financeiro e ter um profissional que desempenha o trabalho normalmente de 2. A diferença que a gente vai ter, Milena, em supervisão pedagógica e em inspeção escolar também vai ser nesse sentido, de como que isso está concebido. Porque aqui em Minas Gerais, a Superintendência Regional de Ensino ela tem o cargo de inspetor escolar, inspetor educacional, que é um dos elementos que compõem o que eles chamam da carreira do analista de educação. Já no estado de São Paulo, não existe essa figura do inspetor. No estado de São Paulo é supervisor pedagógico ou supervisor regional de ensino, mas que as atribuições são as mesmas atribuições aí do inspetor aqui na nossa realidade de Minas Gerais. Ok? Renata, Luci, Gabriele, querem fazer alguma consideração? Podemos seguir dessa forma? Pode seguir, tá ótimo. Professor Cícero, E aí Sim. Eu tenho algumas perguntas que foram enviadas no começo e acabou se perdendo porque foi falado várias coisas, acho que o professor não viu. Posso fazê-las para o professor? Pode sim. O professor prefere que vai fazendo uma a uma ou quer que eu faça 13 e o professor responde? Podemos fazer um 3, que aí a gente vai tentando intercalar elas e facilita um pouquinho para o pessoal, né? Perfeito. Se o professor não conseguir pegar, que anotar também é mais difícil, o professor pode perguntar novamente. Lá no final, lá no começo, perdão, a Lígia tinha mandado assim: eu pretendo fazer meu mestrado e doutorado na educação especial. Falta muito professores nessa área dentro da educação profissional? Aí a Nath nos mandou, Nath e Rafael. Sou formada em técnico em secretariado e técnico em administração na ETEC de Araraquara. Isso me dá meios de lecionar na área em conjunto com o curso de pedagogia? E aí a Cássia Valério nos perguntou, para ser orientadora ou professora de TCC em EAD, precisa ser pedagogo ou professor? Tá, então vamos começar pela questão da formação, mestrado e doutorado para a área de educação especial, pensando se isso tem campo para a educação profissional. No meu entendimento, sim, porque como eu falei lá no começo, o que a gente observa? Que essa legislação do Ministério do Trabalho, quando ela direciona uma quantidade de vagas para o portador de necessidade especial, por outro lado, ela também vai criar essa demanda de formação profissional dessas pessoas, desses indivíduos. Né? Então, talvez na nossa realidade, nos nossos municípios, a gente ainda não veja isso de uma maneira tão ampla como a gente imaginava. Né? Por quê? Porque normalmente esses centros de formação da pessoa portadora de necessidade especial, pensando na profissionalização, eles estão normalmente nas capitais ou nos grandes centros. Mas é uma área que existe mercado, que existem vagas, com certeza. Tá? Depois a pergunta da Cássia, com relação para atuar como orientador de TCC na EAD, né? Se pode ser o pedagogo. Vai depender muito, Cássia e demais colegas, da instituição que está ofertando aquela vaga. Né? Porque a instituição ela pode amarrar a contratação desse profissional, seja na sua graduação, exigindo que ele tenha apenas o curso de pedagogia ou o curso correlato da área que ele for orientar o TCC, mas ela pode também amarrar numa exigência de que ele tenha alguma formação específica de EAD. Eu oriento alunos de TCC normalmente da Universidade Federal de Lavras, na pedagogia, já orientei também lá no Letras, São João del Rei também, e aí normalmente as exigências dessas instituições é que você tenha a formação específica da área, mais uma formação em educação à distância. Então, Cássia e os demais colegas que vislumbram atuar nessa área, o que eu indico, o que eu sugiro? Que se quer atuar na educação à distância, o primeiro caminho é fazer uma pós-graduação em educação à distância, porque isso vai abrir os horizontes para compreender melhor essas relações da tecnologia
com o processo de formação, o processo da tecnologia aplicada ali ao dia a dia. Tem também a Gabriela Rossetti, colega de doutorado, que atua nessa área também, que já orientou em instituições nessa área. A gente observa que quem não tem o curso de EAD, né, a formação em EAD, ele vai ficar um pouco mais perdido no começo. E talvez nem consiga ter começo, porque se houver esse pré-requisito lá na hora da contratação, isso vai dar um pouquinho de problema, ok? Aí, Renata, eu só perdi a segunda pergunta, se você puder refazer ela, por favor. Ai, eu posso, espera só um minutinho. Tá, já. Enquanto isso... já voltou. Já voltou? Então pode ser. Sou formada em técnico em secretariado e técnico em administração na ETEC de Araraquara. Isso me dá meios de lecionar na área em conjunto com o curso de pedagogia? Aí vai ser a mesma questão que eu falei para a Cássia. Porque o que ocorre? Quando a gente vai pensar na atuação em curso FIC, né, lá na formação inicial e continuada, vamos pensar que vai ter um curso de auxiliar de secretaria escolar. Ela ou ele, eu não lembro quem foi o colega aí que perguntou, tem o técnico em secretaria, então ele está um nível acima daquele curso, e o curso FIC ele não exige também uma formação de professor. É muito comum a gente ver no curso FIC as pessoas que estão lecionando, ou é lógico pela questão da formação, ou porque possuem uma grande experiência na área. Vamos pensar um curso de mecânica. Será que todo mundo que leciona ali no mecânica de automóvel, no Senai, ele tem um curso de engenharia mecânica? Em muitos casos, não. São mecânicos já com anos de profissão, de formação na prática, que aí entraria numa ideia próxima daquilo que a gente criticou, né, um pouquinho atrás, aí, que é o notório saber, mas por ser curso FIC, isso não entraria nem sequer na questão do notório saber. Ele tem essa abertura porque o FIC não tem a exigência de formação específica. Agora, se a instituição que vai ofertar esse novo curso exigir uma formação superior, aí vai depender do que ela vai estar exigindo. Mas, em tese, é isso. Se é para curso FIC, eu não necessito de ter licenciatura ou de ter graduação, é possível que a pessoa lecione pelos conhecimentos que ela tem ali da prática do dia a dia. Isso vai depender, né, de como que a instituição está se organizando, como que ela está se propondo para a oferta. Mas o que a gente observa hoje, e graças a Deus por isso, é que está havendo essa conscientização muito grande, né, de que para lecionar em qualquer lugar, em qualquer nível, é o adequado que a gente tenha uma formação, até mesmo para poder compreender as terminologias, os processos de registro, de planejamento, de avaliação, porque tudo isso vai interferir na qualidade do processo. O que tem que ficar muito claro é que a nossa crítica de participar do processo educativo, ela não é uma crítica à pessoa que está vindo sem a formação, mas ao que isso pode gerar. Será que quem não fez licenciatura vai compreender a terminologia, vai estar preparado para poder planejar uma aula de qualidade, vai estar preparado para planejar uma proposta de avaliação do processo de ensino da maneira adequada? Eu tenho lá as minhas dúvidas e a experiência mostra que não é bem assim, né? Tá, muito obrigada, professora. E nós temos mais. A Ana Carolina Marques, ela pergunta, o professor acha que estamos preparados para a educação à distância? Carol de São Paulo. Aí a Cássia Valério. Nessa crise que estamos vivendo, qual é o termo correto para usarmos ao falar das nossas atividades remotas? E a terceira, Márcia Bárbara, ela nos pergunta, pelo que eu entendi, então, a modalidade EAD tem vantagens para nós estudantes do que o ensino remoto. O que o professor tem a dizer? São essas três. Ok, Renata, obrigado. São três perguntas bem interessantes, né? A primeira delas aí com relação ao momento que nós estamos vivendo. Se é ensino remoto, se é educação à distância. Eu entendo que o mais adequado na nossa realidade é nós chamarmos aí de ensino remoto. Remoto por esse processo que a gente falou, que não está acontecendo a aula de uma maneira síncrona, que o aluno e o professor não estão ali conectados, ligados ao mesmo tempo. Tá? Então, esse seria o primeiro dos aspectos. Aí a outra colega perguntou se nós estamos preparados para esse trabalho com tecnologia, com educação à distância. Na minha concepção, não.
né? Na minha concepção, não, e eu tenho alguns dados para mostrar disso, que a minha dissertação de mestrado eu fiz justamente sobre a formação do professor para o uso da tecnologia educacional, né? Não foi para uso específico da educação à distância, mas como essa tecnologia e a EAD elas têm uma relação muito grande, ficou muito evidente para mim ali pelos dados que eu obtive da pesquisa, foi uma pesquisa com 20 professores de uma rede municipal, e ficou evidente que esses professores não se sentiam confortáveis para utilizar a tecnologia, principalmente quando nós falamos em tecnologia digital, né? Porque ainda tem até mesmo essa confusão. O pessoal acha que tecnologia é apenas se eu tiver uma tela, é apenas o computador, é apenas a TV, é apenas o uso do vídeo, da lousa digital e desses outros recursos. E não é. A tecnologia ela é o livro didático, né? A minha orientadora de mestrado, que inclusive foi aluna aqui da Unesp também, a professora Rosilene Fiscarelli, ela tem um trabalho muito interessante que ela fala nesse contexto sobre os materiais pedagógicos, sobre os materiais didáticos que são tecnologias, mas não especificamente digitais. Aquele ábaco que a gente utiliza com o menininho lá no ensino fundamental, né? Os jogos que a gente utiliza de cartas, os jogos de tabuleiro, todo o processo lúdico ali que a gente utiliza algum recurso, a garrafa PET que serve ali como um objeto para o menininho fazer um jogo de boliche, é uma tecnologia, mas não é uma tecnologia digital, né? Essa é a grande diferença. E aí, então, eu entendo que nós, infelizmente, não estamos preparados, porque os cursos de pedagogia, pensando no nosso caso, né, de ensino fundamental, de educação infantil, eles deixam a desejar nessa formação. Quando a gente tem disciplinas de tecnologia educacional, são disciplinas que ela não tem uma definição muito clara, se ela vai ser instrumental para ensinar esse licenciando, esse educando a trabalhar com a tecnologia, ou se ela vai ser uma disciplina do contexto educacional, para relacionar o uso da tecnologia na educação. Porque percebam, a gente vai ter uma diferença muito clara aí, né? Nós estamos falando de ensinar tecnologia para o aluno aprender a mexer no computador, como a gente diz popularmente, ou nós estamos falando em ensinar tecnologia na graduação para o aluno se apropriar pedagogicamente da tecnologia. Então, eu particularmente, é uma discussão que nós estamos fazendo na UENG, por coincidência nesse momento, que a gente está reformulando os projetos pedagógicos de curso das licenciaturas, e aí eu tenho colocado essa discussão de uma maneira muito evidente com os colegas, porque eu entendo que, no primeiro momento, a gente tem que ensinar esse aluno da licenciatura a dominar a tecnologia, a utilizar o Word de uma maneira satisfatória, a utilizar o Excel de uma maneira satisfatória, um PowerPoint, um software de slide, um software de edição de imagem. Olha quanta gente que está apanhando agora nesse momento de quarentena para gravar um videozinho de 40 minutos. De 40 minutos não, de 40 segundos, né? Quantos colegas que queriam lá gravar o seu vídeo explicando algum conteúdo, alguma situação para o aluno, colocando uma legenda, colocando um adesivinho, um selinho, e não consegue, porque nós não temos essa apropriação clara do uso do recurso. E aí, num segundo momento, quando eu conseguir dominar essas tecnologias básicas, que parece absurdo, mas a gente tem professores que não sabem montar um data show no computador. Ah, mas existe isso ainda? Existe. A gente tem professores que ele não consegue conectar numa rede Wi-Fi quando ele chega num local onde esse Wi-Fi não é comum da conexão dele. Então a gente precisa primeiro dessa apropriação tecnológica. É um processo que a autora Samia Tajira, né, tem um livro muito interessante sobre informática e educação pela editora Érica. Ela vai dizer que a informática ou a tecnologia de uma maneira instrumental, para que num segundo momento, então a gente faça a apropriação pedagógica. O que vai ser essa apropriação pedagógica? Vamos pensar, eu quero trabalhar hoje aqui com o meu aluno um conteúdo sobre a história do Brasil, mas eu vou trabalhar esse conteúdo sobre a história do Brasil apenas passando o vídeo, colocando um podcast para esse aluno ouvir, pegando lá algum recurso do portal do professor, um jogo, uma animação. Como que aquilo vai ser utilizado lá no dia a dia?
né? Então, são situações assim que eu observo que, infelizmente, a educação superior hoje ela tem pecado nesse sentido, porque é inadmissível, e agora com a pandemia isso ficou muito evidente, que a gente forme professores, que a gente forme profissionais de nível superior que não consegue fazer, por exemplo, nessa questão tecnológica, uma relação de um arquivo do Word com o Excel. Se você pedir para alguns colegas pegarem um gráfico que foi feito no Excel, levar ele para o Word, formatar ele no Word, ele exonera o cargo, mas não faz isso. Então, respondendo a pergunta aí da nossa colega, infelizmente nós não estamos preparados, as nossas escolas não estão preparadas para utilizar o recurso tecnológico da maneira adequada. Isso é um problema muito grave, porque hoje eu até respondi uma pergunta parecida com essa lá na TV, que uma mãe perguntou, mas e as aulas voltam esse ano ou a gente vai ter que ficar na tecnologia? Não sabemos, não dá para dizer se vai dar para voltar a aula presencial esse ano, porque vamos imaginar, uma escola que tenha 900 crianças, como é a escola que eu leciono, estou vendo que tem mais colegas aqui de lá, a Suzane e outros companheiros aí lá no CAIC. 900 alunos, uma média de 450 alunos por turno. Como que a gente coloca essa quantidade de crianças dentro da escola sem garantir para ela o mínimo? Algumas das nossas escolas públicas, e isso não é um privilégio de Paraíso, né, a nível de Brasil, falta papel higiênico, falta copo descartável para esse aluno, falta sabonete, que seria uma tecnologia mínima para esse aluno garantir saúde e higiene. Como que a gente vai garantir outras questões maiores, né? Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda está pecando na questão da tecnologia. Muito obrigada, professor Cícero. Peço licença. Antes, uma inscrita perguntou, a Rose, por favor, qual que é o livro e a autora que o professor acabou de citar? Sim. Rose, esse livro é da autora Sâmia Feitosa Tagira, é um livro da editora Érica, Sâmia Feitosa Tagira, que ela vai falar sobre essa questão da apropriação tecnológica, né? Um livro dela que chama Informática em Educação, que ela vai fazer essa relação de uma maneira muito clara aí no dia a dia, tá? E o outro livro que eu falei no começo é um livro meu com alguns colegas aqui da Unesp de Araraquara, que é um livro que se chama Tecnologias Educacionais e Suas Relações com a Educação. É um livro pela editora CRV de Curitiba. Bom? E depois, qualquer coisa, eu vou deixar meu e-mail no final. Pode me mandar e-mail que a gente encaminha material para vocês que a gente tiver aí nesse sentido também, tá? Muito obrigada, professora. Antes de fazer as outras perguntas, eu peço licença para passar um informe. Pessoal, nós mandamos o link da lista de presença no chat. No começo, vocês tiveram dificuldades de acessar por conta que muitas pessoas estavam acessando. Então, a gente pede, por favor, que vocês tenham um pouco de paciência e vai assinando ao longo que vai acontecer na palestra. Então, solicitamos que quem não fez inscrição pelo link do Forms, no final da lista tem um espaço em branco para vocês colocarem os seus nomes, e-mails e assinar para a emissão do certificado. Aí pedimos por gentileza que conforme vão assinando, fechem a aba para não ficar travando, por favor. Muito obrigada. Professora, agora eu vou fazer mais duas perguntas e depois eu tenho mais uma. É que a última Renata. é um pouco complexa. Tá, então vamos lá. A Cleide Aparecida Souza perguntou: boa tarde, professor Cícero. Quanto à psicopedagoga, eu acho que é psicopedagogia clínica dentro da educação, qual é o leque oferecido? E eu acho que na educação profissional. A psicopedagogia clínica dentro da educação profissional, qual é o leque oferecido? E a Bruna Soares perguntou, uma dúvida, sou formada em técnico... Perdão, uma dúvida. Sou formada em técnico em computação gráfica pelo SENAC. Quando eu me formar em pedagogia, se eu quiser, posso juntar essas duas formações e atuar como professora no técnico que fiz? Vamos lá, então começando pela Cleide, eu acho que a Cleide é a nossa colega aqui da Rede Municipal de Paraíso, obrigado pela pergunta, Cleide, foram muitas coisas, às vezes passou batido uma aí, vocês vão me desculpando e vão retomando aí que a Renata faz para a gente, tá? Para a gente rever essas questões que porventura ficaram. A questão da psicopedagogia, ela é uma profissão bem interessante,
seja para o contexto da educação básica regular, para o contexto da educação profissional, mas que eu observo, Cleide e demais colegas, que isso ainda não tem sido explorado todo o potencial da psicopedagogia dentro das escolas. Na Comar de 2014, nas discussões que a gente teve, né, no eixo ali que falava sobre a valorização dos trabalhadores da educação, uma das reivindicações que nós fizemos enquanto sindicatos, enquanto CNTE, foi justamente que houvesse uma obrigatoriedade de que os profissionais de psicologia, de psicopedagogia, de enfermagem e de algumas outras áreas que não são talvez tão evidentes para o fazer da educação em si, estivessem dentro da escola de uma maneira obrigatória, para que então eles pudessem dar um suporte mais efetivo. Porque vamos pensar, se eu tenho um psicopedagogo na escola, seja da educação básica ou da educação profissional, o que isso vai me acrescentar no ganho para os meus alunos? Muita coisa. Né? Porque quando eu observar um aluno, seja da educação básica e na profissional é a mesma coisa, gente, porque aluno é aluno em todo lugar. Vai apresentar sua dificuldade, vai apresentar o seu processo de formação necessitando de uma orientação maior. E aí, eu tendo um psicopedagogo na educação profissional, isso pode facilitar muito. Não é comum a gente ver, não por uma questão de não haver espaço, mas por uma questão, eu penso, de opção da gestão daquela escola, daquele centro de educação profissional. Nos institutos federais, a gente observa o quê? Todos os campos do Instituto Federal, eles têm psicólogo, né, que aí basicamente vai fazer um trabalho paralelo com essa do psicopedagogo, ok? E aí depois a pergunta, se não me engano, é da Bruna, né, que está até aqui na tela, eu tinha separado ela aqui, com relação a essa questão. Ela tem o técnico em computação gráfica e se quando ela terminar a pedagogia, ela pode unir essas duas formações e atuar como professora no técnico. Perfeitamente, Bruna. Mas aí vai também esbarrar um pouco naquilo que a gente falou, né? Então, infelizmente, na questão da educação profissional, quando fala de atuação como docente, a gente não tem muita resposta objetiva, porque vai depender, de novo, daquele pré-requisito que foi colocado, seja pelo Senac, seja por um instituto federal, na hora da contratação do professor. Porque a gente observa, principalmente nessa área da computação gráfica, que tem no Instituto Federal aqui de Passos, que eles exigem que a pessoa tenha o curso superior em computação, com especialização na área de computação gráfica, alguma coisa desse tipo. Mas tem outras instituições que ela pode simplesmente querer alguém que tenha a prática ou uma formação técnica e exigir uma licenciatura pensando no ponto de vista da didática, das competências específicas da educação. Os dois casos são válidos, aí vai ter que analisar o que a instituição está pedindo naquele determinado local. Muito obrigada, professora. E aí nós temos a nossa última pergunta, que é do Jomar Borges. O professor respondeu uma parte, que era sobre a formação, e aí ele mandou assim, no começo. Olá, professor, boa tarde. No início do espaço, você comentou sobre alguns teóricos brasileiros que são importantes para a compreensão do EPT hoje. Parte da produção desses teóricos se baseiam nas formulações de educadores marxistas, na escola soviética e Gramsci. De que forma você analisa a oferta desses conteúdos nos cursos de pedagogia hoje? Olha, quando a gente fala em teorias no curso de pedagogia, também é algo muito controverso, né? Porque os cursos de pedagogia, dado a essa multiplicidade de formação que a gente comentou, né? Um curso de licenciatura formar para 7 profissões, basicamente, nós temos um problema muito grave, que é da profundidade teórica daquilo que vai ser abordado. Então, principalmente quando se trata dessas bases da educação profissional, que vão recorrer lá na escola soviética, que vão recorrer no marxismo, para a gente poder fazer a relação de trabalho, economia e educação, a gente observa que isso não tem sido debatido no âmbito dos cursos de licenciatura. Talvez não por uma falta de interesse dos professores, mas por uma falta de tempo,
por uma falta de carga horária, por uma falta de disciplina, de conteúdo específico lá para o curso de licenciatura para poder abordar esses temas. Na pós-graduação aí da Unesp, nós temos uma disciplina muito interessante, né, para quem faz mestrado e doutorado em educação, que é uma disciplina de teorias pedagógicas, com o professor Newton Duarte, que é um excelente professor, e a disciplina também é uma disciplina excelente, que ele aborda nessa disciplina dele, quando não é o Newton, acho que é a professora Lígia, todas as correntes de pensamento relacionadas com a área da educação. E a gente observa, de uma maneira mais evidente nesses últimos anos, né, com as provocações do doutorado, que falta isso nos cursos de licenciatura. Uma discussão mais a fundo de se compreender qual é a corrente teórica que traz aquele pensamento, quais as influências, o que aquilo influenciou no processo educativo brasileiro. Infelizmente, a gente observa que isso fica muito a desejar, Renata. A gente percebe que muitos colegas, infelizmente, terminam um curso de pedagogia ainda tendo uma dificuldade de entender o que seria uma atividade disciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar, que seria o básico para um pedagogo, para nós que vamos atuar nessa área do planejamento. E aí vamos pensar isso, então, de uma maneira mais ampla, fazendo relação com pensadores. Eu acho que isso fica ainda um pouco mais complicado, né? É um desafio grande que nós temos aí para melhorar ainda mais a qualidade dos cursos de licenciatura a nível de Brasil. Professor, foram essas as perguntas. Fique à vontade agora com a sua fala. Pessoal, então, mais uma vez eu quero agradecer às colegas petianas, né, do PET Pedagogia, agradecer à professora Lucy pelo convite, pela oportunidade, dizer que foi muito bacana estar com vocês aqui nessa tarde, para a gente trocar um pouquinho de experiência, falar um pouquinho aí, né, sobre essa área, que eu entendo que é uma área muito importante para nós, pedagogos, para a gente entender, para a gente compreender que há um espaço de atuação profissional muito grande para a gente. Aquilo que vocês precisarem, conte com a gente aí, naquilo que a gente puder contribuir, naquilo que a gente puder colaborar um pouquinho. Fica um desafio para vocês que estão fazendo pedagogia, de aprofundar um pouco mais aí os estudos sobre a educação profissional. Eu acho que essa é uma área que a gente carece de pesquisas ainda do pessoal que faz pedagogia, para poder se habituar com o dia a dia. Eu tenho procurado colocar um pouquinho dessa mentalidade lá para as minhas alunas. Eu estou com duas, a Andriele e a Lidiane, que estão fazendo pesquisa sobre educação profissional sobre a cidade delas. Uma é de Passos, a outra é de Alpinópolis, e a gente observa que é um mercado assim imenso, tanto profissional quanto como área de pesquisa. O que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. A Milena, que é lá do Rio de Janeiro, a gente tem um carinho grande pelo Rio, estamos atuando lá na Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Aquilo que precisarem da gente, Milena, os demais colegas, eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, que ele é profcicerob@gmail.com. Então, o desafio para vocês é pesquisar educação profissional. Vamos fazer aí, né, TCC sobre educação profissional, iniciação científica, projetos de extensão, que eu acho que vocês vão gostar dessa área da educação profissional e serão todas muito bem-vindas como colegas aí dessa modalidade educacional que tem crescido bastante. E vou aproveitar o momento, Lucy, para fazer duas propagandinhas básicas, né? Uma que eu já falei um pouquinho aí ao longo da nossa fala. Eu iniciei hoje pela Líder TV, aqui de São Sebastião do Paraíso. É uma TV digital, acessado pelas plataformas online, um programa que se chama Falando de Educação. É um programa onde nós vamos debater e tratar alguns temas, como a gente tem tratado nessas lives, nesses momentos, né? Toda terça-feira, às 18h30, pela Líder TV, esse programa Falando com Educação, onde a gente vai ter também algumas entrevistas. Durante o mês de junho, julho e agosto, nós já estamos aí com uma agenda bem interessante, onde a gente vai ter, para a semana que vem, o ex-ministro da Educação, Henrique Paim. Em breve também teremos o Fernando Haddad, o Mário Sérgio Cortella, para a gente fazer um debate, uma discussão bem interessante nessa área. E já fica o convite para a Lucy, para a gente poder estar falando um pouquinho sobre as suas pesquisas, sobre a Faculdade de Ciências e Letras, e
por aí a gente vai contribuindo um pouco mais com a formação dos nossos estudantes. Então, um abraço a todos vocês aí. Tivemos um pico aí de mais de 160 pessoas. É um prazer estar falando com vocês aí nessa tarde. Foi muito bacana. Muito obrigado a todos. Obrigado a Renata, as companheiras aí pelas mediações. Obrigada a você, professora. Agradecer. Antes de passar a palavra para a Renata, queria muito agradecer, viu? Sua excelente palestra, foi muito esclarecedora. Eu acredito que veio contribuir demais para a formação das nossas petianas queridas e de todo mundo que estava aqui. Eu passo a palavra para a Renata. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, professor Renata. Vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Ah, tá. Muito obrigada. Então, para finalizarmos, agradecemos o nosso querido convidado pela apresentação e também pelo aprendizado que nos proporcionou. Gostaria de corrigir uma informação que eu falei no início, que nós vamos enviar os certificados via e-mail na primeira quinzena de junho. Também gostaria de passar um informe da lista de presença, vamos deixar ela aberta para vocês assinarem até às 5h30, por conta que vocês estão falando que está com algumas dificuldades no link, então aí vai abaixando as pessoas e vocês conseguem acessar, tá, pessoal? Então, gostaríamos de divulgar um teste de pedagogia Vamos Oferecer, com a temática saúde mental, que será promovido por nós, PET Pedagogia, e o SEMP, com a direção da professora associada Lucy Regina Musetti, e que logo lançaremos as informações e as inscrições. Divulgaremos por meio das nossas redes sociais. Então, acompanhe-nos através da nossa página no Facebook, PET Pedagogia, e pelo Instagram, PET Pedagogia FCELAR. Em nome do grupo PET Pedagogia, agradecemos novamente ao professor. Muito obrigada, professor Cícero, e a presença de todos. Agradecemos a todos e desejamos um ótimo final de tarde. Um ótimo final de tarde a todos. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade.